Há uma versão dessa história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Não porque foi escondida, mas porque o barulho ao redor dela era mais alto do que o sinal que vinha de dentro. Um material que existe há décadas. Um problema de carregamento com o qual engenheiros lutam pelo mesmo tempo. E um anúncio que chegou não com um estardalhaço, mas com um número. 5 minutos. Esse número muda mais do que a maioria das pessoas imagina. Por muito tempo, a indústria de veículos elétricos mediu o progresso em milhas. Não em minutos. Milhas. Até onde um carro conseguia viajar com uma única carga era o número que aparecia em anúncios, em discussões de políticas públicas, em pesquisas de consumo. A autonomia definia a conversa. Ela moldava o que os engenheiros priorizavam, o que as empresas prometiam e o que os compradores temiam. A ansiedade tinha um nome: ansiedade de autonomia. E a indústria passou anos e quantias significativas de dinheiro tentando aumentar esse número. O tempo de recarga ficou quieto nos bastidores. Não era ignorado. Os engenheiros entendiam isso. Pesquisadores monitoravam. Mas era tratado como um problema secundário, algo que melhoraria gradualmente conforme a tecnologia amadurecesse, não algo que exigisse sua própria solução urgente. Esse enquadramento começou a mudar. Lentamente. Sem anúncio. Em artigos técnicos publicados entre 2018 e 2022, um padrão começou a aparecer. A pergunta que se fazia não era mais como estender a autonomia. Era se o material no coração da própria bateria não seria o teto. O lítio carregou a indústria por mais de 2 décadas. Era confiável. Era fabricável em larga escala. Mas certas propriedades do lítio, especificamente como ele se comporta sob condições de carregamento rápido, estavam se tornando cada vez mais difíceis de contornar. Geração de calor, degradação estrutural, limitações de ciclo. Esses eram problemas conhecidos. O que estava mudando era a urgência atribuída a eles. O alumínio apareceu nessa conversa silenciosamente. Não como um substituto. Ainda não. Mas como um material cujas características teóricas de carregamento continuavam produzindo o mesmo resultado nos cálculos, uma taxa de carga que a estrutura física do lítio não conseguia alcançar. Esse resultado não virou manchete. Apareceu em notas de rodapé. Foi mencionado em sessões de conferências que atraíam pouca audiência. Mas o número existia. E números, uma vez que existem com clareza suficiente, tendem a encontrar seu caminho para frente. O alumínio não é uma descoberta nova. É o metal mais abundante na crosta terrestre. Está em fuselagens de aviões, embalagens de alimentos, materiais de construção e milhares de objetos do dia a dia. A compreensão de suas propriedades básicas não é recente. O que é menos conhecido é que o potencial do alumínio como material condutor de carga dentro de uma bateria tem sido estudado em várias formas desde a década de 1970. Essa pesquisa nunca parou. Também nunca acelerou o suficiente para ameaçar a química dominante. A razão não era científica. Era estrutural. Quando a pesquisa com íons de alumínio começou a produzir resultados dignos de nota, a tecnologia de íons de lítio já estava em implantação comercial avançada. As cadeias de suprimento existiam. Fábricas foram construídas. Indústrias inteiras se reorganizaram em torno de uma única química. Mudar essa direção não era uma questão de encontrar um material melhor. Era uma questão de justificar o custo de desmontar o que já estava funcionando. Esta é a parte da história que a maioria das coberturas ignorou. Quando o anúncio chegou, quando o número de 5 minutos entrou na conversa pública, a cobertura se concentrou quase inteiramente na afirmação em si. O número, a fonte, a reação. O que não se examinou foram as décadas de pesquisa silenciosa, com poucos recursos e amplamente ignorada, que tornaram a afirmação cientificamente plausível em primeiro lugar. Essa pesquisa aconteceu em laboratórios universitários, em pequenos departamentos de ciência dos materiais, em artigos que receberam atenção cuidadosa de especialistas e quase nenhuma de qualquer outra pessoa. A base era real. Estava sendo construída há muito tempo, mas as fundações raramente são a história. O anúncio é a história. E no espaço entre o que foi anunciado e o que tornou esse anúncio possível silenciosamente, algo importante estava sendo perdido. O que mudou não foi a ciência. O que mudou foi a decisão de agir sobre ela. Uma bateria faz uma coisa.
Ela move partículas carregadas de um lugar para outro. Quando carrega, as partículas se movem em uma direção. Quando descarrega, elas voltam. A velocidade desse movimento determina tudo: a rapidez com que a bateria enche, quanta energia ela armazena e quanto tempo dura antes de parar de funcionar de forma confiável. O material que carrega essas partículas não é intercambiável. Os íons de lítio são pequenos e se movem eficientemente através da estrutura interna de uma bateria. Essa eficiência tornou o lítio a escolha óbvia por décadas. Mas pequeno e rápido não significa ilimitado. Sob condições de carregamento rápido, os íons de lítio geram calor, não como um mau funcionamento, mas como consequência física do próprio processo. Esse calor se acumula. Ele estressa a estrutura interna da bateria. Ao longo de centenas de ciclos de carga, esse estresse se torna visível, na capacidade reduzida, no desempenho mais lento, numa bateria que armazena menos do que armazenava antes. É por isso que o carregamento rápido em sistemas de lítio sempre envolveu uma troca. Carregue mais rápido hoje. Perda capacidade mais cedo. Os íons de alumínio se comportam de forma diferente. Cada íon de alumínio carrega 3 elétrons, comparado a um do lítio. Mais elétrons por partícula significa mais energia movida no mesmo tempo. Em teoria, isso permite um carregamento significativamente mais rápido sem o mesmo padrão de acúmulo de calor que degrada as células de lítio. O conceito nunca foi o problema. O problema era a estabilidade física. Os primeiros protótipos de íon de alumínio degradavam-se rapidamente. As estruturas internas que precisavam absorver e liberar íons de alumínio repetidamente não conseguiam manter sua forma sob condições reais de operação. A vantagem teórica existia claramente. Traduzi-la em algo que funcionasse consistentemente, ao longo de centenas ou milhares de ciclos, era a parte que sempre falhava. O que parece ter mudado, com base no que foi tornado público, é que esse problema específico de estabilidade foi reduzido o suficiente para tornar a afirmação de desempenho crível. Crível não é o mesmo que pronto, mas está mais longe do que antes. Grandes indústrias não resistem à mudança através de ações dramáticas. Elas resistem através da imobilidade. Através da decisão quieta e racional de continuar seguindo a direção que já está funcionando, até que o custo de ficar parado se torne maior que o custo de mudar. A indústria de baterias tinha todos os motivos para ficar parada. No início da década de 2020, a fabricação de íons de lítio havia atingido uma escala que representava centenas de bilhões de dólares em investimento acumulado. Gigafábricas, acordos de mineração, infraestrutura de refino, linhas de produção de cátodo. Cada camada desse sistema foi projetada em torno de uma única química. Os engenheiros que a construíram entendiam de lítio. Os equipamentos que a operavam eram calibrados para o lítio. Os modelos financeiros que a justificavam eram baseados nas características de desempenho conhecidas do lítio. Introduzir um material diferente nesse sistema não era simplesmente uma decisão técnica. Era uma decisão organizacional. E organizações desse tamanho não tomam essas decisões baseadas apenas em resultados de laboratório. Isso criou um tipo específico de silêncio em torno do desenvolvimento do íon de alumínio. Não supressão. Não conspiração. Algo mais quieto e mais comum do que isso. A pesquisa existia. Os resultados foram publicados. As propriedades eram conhecidas nas comunidades científicas relevantes. Mas a infraestrutura comercial não tinha mecanismo para acelerar esse conhecimento em direção à implantação. Não havia sinal de urgência forte o suficiente para mudar o cálculo. Esse sinal requer uma condição específica. Requer um ator externo, não totalmente vinculado à infraestrutura existente, que faça um movimento que force o cálculo a mudar para todos os outros. Esse tipo de movimento carrega risco. Também carrega timing. As organizações que vinham observando a pesquisa do íon de alumínio a uma distância cuidadosa não estavam desinformadas. Estavam esperando. Esperando que alguém absorvesse o risco inicial de estar errado. Essa espera parece ter terminado. E o silêncio que se seguiu foi um tipo de silêncio completamente diferente. Há um peso específico que um número carrega quando vem da fonte certa. A mesma afirmação, feita por uma equipe de pesquisa universitária, produz um tipo de resposta. É citada. É discutida em círculos de especialistas. Move-se lentamente pelos canais por onde a informação técnica se move.
Não atinge a conversa mais ampla porque a conversa mais ampla requer um tipo diferente de mensageiro. Quando aquele número, 5 minutos, chegou ligado a uma organização com escala de fabricação, alcance de consumo e um histórico demonstrado de passar do anúncio à produção, a resposta foi diferente. Não uniformemente aceita, mas diferente no registro. A conversa mudou de a química é teoricamente sólida para o cronograma de implantação é real. Essa é uma mudança significativa na pergunta que está sendo feita. O ceticismo veio rapidamente. Engenheiros e analistas apontaram a distância entre uma afirmação de desempenho e um produto pronto para produção. Perguntas foram levantadas sobre a vida útil do ciclo em escala, sobre a infraestrutura de carregamento necessária para fornecer esse volume de energia em 5 minutos, sobre o custo por quilowatt-hora em comparação com os sistemas de lítio existentes. Estas eram questões legítimas. Elas permanecem em aberto. Mas por baixo do ceticismo, outra coisa estava acontecendo. As empresas, divisões de pesquisa e operadores da cadeia de suprimentos que vinham monitorando silenciosamente o desenvolvimento do íon de alumínio agora o monitoravam com mais urgência. Os prazos internos estavam sendo reconsiderados. Os orçamentos de pesquisa estavam sendo revisados. A pergunta não era mais se essa química merecia atenção séria. Essa pergunta já havia sido respondida. A nova pergunta era quanto tempo restava antes que a atenção precisasse se transformar em ação. Nas transições tecnológicas, essa janela entre a conscientização e o compromisso é onde as decisões mais consequentes são tomadas. A maioria delas acontece sem anúncio. Algumas delas já haviam começado. Cada mudança na tecnologia fundamental produz um novo mapa. Não imediatamente. Não claramente. Mas os contornos começam a aparecer cedo, para aqueles dispostos a olhar além do anúncio e enxergar a estrutura subjacente. A pressão mais direta recai sobre os fabricantes de baterias de íon de lítio. Não porque seus produtos atuais pararam de funcionar. Eles ainda funcionam. Ainda vendem. Mas o caso de investimento para expandir a capacidade de produção de íons de lítio agora carrega uma pergunta que não carregava antes. Por quanto tempo essa química continuará sendo o padrão da indústria? Essa pergunta, uma vez que entra na sala, não sai silenciosamente. Afeta as decisões de aquisição. Afeta os contratos de longo prazo. Afeta a confiança dos modelos financeiros que justificam a construção de outra gigafábrica. Os operadores de redes de carregamento enfrentam um tipo diferente de exposição. A infraestrutura atual foi projetada em torno da realidade física do íon de lítio. Um veículo que chega a uma estação de carregamento precisa de algo entre 20 minutos e 1 hora, dependendo do sistema. Essa janela de tempo está embutida no modelo de receita. Uma carga de 5 minutos comprime essa janela por um fator que o hardware existente nunca foi projetado para acomodar. Os requisitos de fornecimento de energia por si só representam um problema de infraestrutura significativo, que não pode ser resolvido com uma atualização de software. A geografia da matéria-prima muda mais lentamente. Mas muda. O lítio é concentrado. Uma parte significativa do suprimento mundial acessível de lítio está dentro de um pequeno número de países. Essa concentração moldou acordos comerciais, decisões de política externa e estratégias de suprimento corporativas por anos. O alumínio não carrega essa concentração. Está em toda parte. A alavancagem geopolítica ligada ao suprimento de lítio não se transfere automaticamente para um mundo onde o alumínio se torna a química preferida. Essa alavancagem ainda não desapareceu, mas seu cronograma mudou. E as organizações que construíram seu posicionamento em torno da escassez do lítio agora enfrentam um cálculo que não esperavam enfrentar tão cedo. A resposta honesta é que nada está resolvido ainda. E isso não é uma fraqueza nesta história. É a descrição mais precisa de onde as coisas realmente estão. O anúncio era real. A química é real. A afirmação de desempenho tem uma base científica que pesquisadores sérios não descartam. Mas a distância entre uma afirmação crível e um produto nas mãos de um consumidor é onde a maioria das transições tecnológicas empaca silenciosamente. A fabricação em escala introduz problemas que as condições de laboratório não revelam. Uma bateria que funciona de forma confiável por 500 ciclos de carga em um ambiente controlado se comporta de forma diferente quando é produzida em milhões de unidades, em temperaturas variadas, sob condições reais de direção.
Essa lacuna entre o desempenho controlado e a implantação em massa não é pequena. É onde o cronograma se encontra. O custo é a outra variável que os anúncios raramente abordam diretamente. A produção de íons de lítio foi otimizada ao longo de 2 décadas. O custo por quilowatt-hora caiu significativamente porque o processo de fabricação foi refinado, as cadeias de suprimento foram simplificadas e a escala cresceu o suficiente para absorver ineficiências. O íon de alumínio ainda não tem essa história. O custo de produção inicial será maior. Quanto maior, e com que rapidez essa diferença diminui, determinará o ritmo real da adoção. Estas não são razões para descartar o que foi anunciado. São as condições normais de qualquer transição tecnológica genuína. O que mudou é a direção do esforço. As organizações, pesquisadores e operadores da cadeia de suprimentos que estavam observando à distância estão agora tomando decisões. Silenciosamente. Sem comunicados de imprensa. Nos espaços onde as transições reais realmente começam. A conversa pública vai continuar. Ela sempre continua. Mas em algum lugar nos bastidores, o trabalho que determina como será a próxima década do transporte já está em andamento. E esse trabalho não espera a conversa alcançá-lo.